Meus irmãos, olá, Deus te abençoe. Estamos aqui mais uma vez, né? Nós somos do Projeto Jovem do Sertão, eu sou o pastor Fabiano, e nós estamos aqui fazendo algumas transmissões, algumas entrevistas, falando com alguns irmãos, algumas irmãs que estiveram conosco nessas viagens para o norte de Minas, que participaram do Projeto Jovem no Sertão. E hoje a gente está aqui com a Ana. A Ana é da igreja de Itu, e a Ana esteve conosco já por 2 oportunidades lá em Pai Pedro, norte de Minas. E eu queria conversar um pouquinho com ela para entender, Ana, você esteve lá conosco 2 vezes, quais foram Isso, os estive anos? em 2017 e 2018. E foi a mesma coisa os 2 anos, você acha que mudou muito? Você acha, como é que foi? Eu sei que o transporte mudou, mas a gente não vai falar sobre ele agora não. Mas o que mudou? Você acha que foram experiências diferentes? Ou é tudo a mesma coisa? Quem vai uma vez já vai 1000? Como é que funciona isso? O que você achou? Não, as 2 experiências foram completamente diferentes. Então, na primeira vez, eu nunca tinha ido numa viagem missionária. Então, sair de casa pela primeira vez numa viagem missionária, entrar dentro de um ônibus e ficar mais de 20 horas dentro de um ônibus, chegar numa cidade completamente diferente, foi uma experiência muito impactante, né? Já começando por aí. E na segunda vez a gente já foi de avião, já foi mais tranquilo. Foi mais chique o negócio. Pois é, mas as 2 viagens foram completamente diferentes, né? A gente chegou lá a primeira a gente vai com uma expectativa de que a gente vai chegar e vai fazer missões e vai evangelizar todo mundo e todo mundo vai se converter. E aí a gente vê que não, a gente tem que se preparar, tem que aprender e a gente vai, né, com o tempo aprendendo ali o que é uma viagem missionária, como funciona, enfim, foi completamente diferente. E por que você decidiu ir? Você tinha quantos anos na primeira viagem? Eu não lembro quantos anos, mas eu acho que eu tinha uns 22, 23. Tá, era bem jovem. E por que você falou, eu vou para uma viagem missionária? Qual que foi a ideia? Não tinha o que fazer nas férias, eu vou para a viagem missionária. Como é que foi a ideia? Como é que surgiu isso? Então, eu sempre gostei de missões, desde sempre fui da igreja, mas eu estava com isso no meu coração, de que eu queria ter essa experiência de ir numa viagem. E eu comecei a pesquisar algumas viagens missionárias para fazer nas férias. E eu fui pesquisando e não achava, até que eu encontrei o Jovem no Sertão. Eles já tinham anunciado, mas eu não tinha prestado atenção que era uma viagem missionária, e ainda mais do nosso presbitério. E aí, quando eu vi, eu já me inscrevi, falei, eu vou. E mesmo sem conhecer quem ia, quem não ia, enfim. E aí eu aceitei, fiz minha inscrição e fui. E foi muito bom. E aí... Então, assim, você falou, não, eu preciso dessa experiência, né? Você é da igreja desde que você nasceu como da igreja? Desde que... Desde que nasceu, desde que entende por gente, você é da igreja lá de Itu. E nunca tinha tido essa experiência. E o que você acha? O que isso mudou na sua vida? O que isso te ensinou na sua vida cristã, na sua caminhada com Deus? O que isso mudou, Ana? O que isso agregou? O que mudou a sua visão sobre o mundo? Eu acho que a gente fica muito fechado dentro da igreja, dentro do que a gente já faz, né, na nossa igreja local, enfim. E quando a gente vai para uma viagem missionária, a gente vê que a nossa missão é muito maior, né? A gente não está restrito a 4 paredes de uma igreja, ou até mesmo ali no nosso bairro, no nosso trabalho, faculdade, enfim. Quando a gente sai, e quando eu saí, tive essa experiência, eu vi que a gente tem essa missão de anunciar o evangelho para as outras pessoas. Eu acho que isso ficou muito marcante. Eu acho que um dos objetivos do projeto, né, Jovem no Sertão, é esse. É levar e incentivar jovens a ter essa visão missionária, essa visão sair de fora. Eu acho que o principal é ter uma ideia de reino, né? Uma ideia de que o reino de Deus, ele é maior do que as 4 paredes da igreja, né? A igreja, sem dúvida, faz parte do reino, a igreja é a principal agência do reino, porém o reino de Deus, ele extrapola a igreja, e aí nós vamos olhando que ele vai por todo mundo, e a necessidade é muito grande, né? As pessoas ali carecem de muitas coisas, né? Que a gente pode trazer com a palavra de Deus, né? E Ana, teve alguma experiência, assim, alguma casa, alguma família, alguma situação que você guarda no coração, que você fala, poxa, isso foi muito gostoso de ver, de ouvir, de participar, de ver a ação de Deus? Tem alguma experiência? Eu tive uma que me marcou muito, foi logo na primeira vez que a gente foi para lá, em 2017, que
a gente ia ir para uma comunidade, então a gente estava indo ali para a pensão, onde a gente fazia as refeições, e aí eu vi uma senhorinha que estava, né, parada assim na frente da casa, e aí eu estava junto com as meninas do projeto, e aí elas continuaram e eu parei e fiquei olhando para aquela senhora. E aí quando eu vi, eu falei assim, eu tenho que falar com ela. Então as meninas foram andando, eu falei, já alcanço vocês. E aí eu parei para falar com ela. E no projeto a gente viu, né, a gente teve algumas instruções que a gente não podia entrar em alguma casa sozinha, a gente precisava estar acompanhada, a gente não conhece ninguém lá, enfim, loucura a gente, né, ir entrando na casa de alguém, ainda mais sozinha. E aí eu parei ali na frente da casa dela e comecei a conversar com ela, uma conversa normal, perguntei como era o nome dela, né, e tudo mais, e ela já me convidou para entrar. E isso é um costume lá do pessoal. Então você começa a conversar e ele já convida para entrar. E aí eu tava ali, olhei para a rua, não tinha mais ninguém, e eu falei, vou entrar. E aí entrei, né, dentro da casa dela. O nome dela é Dona Egita. E aí quando eu entrei ali, ela começou a contar um pouquinho da história dela, e aí ela falou, olha, vem conhecer meus filhos. Ixi. Aí ela mostrou as fotos, né, dos filhos dela. E aí ela contou toda a história, que ela mora sozinha, que ela não tinha mais ninguém ali, os filhos moravam em outra cidade. Então eu fui conversando com ela, percebi que era uma mulher já de idade, sozinha, que carecia, né, de conhecer a respeito de Deus, enfim. E a gente foi conversando e eu perguntei se eu podia orar ali com ela, naquele momento. E aí a gente orou, e aí eu já estava me preparando ali para sair da casa dela. Aí quando a gente saiu ali na porta, era uma casinha bem simples, uma porta e uma janela. Então a gente olhou para o céu e aí eu peguei um gancho e falei assim, Dona Edita, Deus é muito bom, né? Olha isso, o que ele fez, ele criou todas as coisas. E aí ela disse, olha, eu tive um sonho, posso te contar? E aí nisso eu falei, claro, pode contar. E ela disse, olha, eu sonhei que o mundo todo estava sendo destruído e tinha um povo que estava de um lado e um povo que estava do outro lado. E eu gritava para Deus me salvar, Deus me salva, Deus me salva. E aí eu peguei isso que ela falou e eu disse, Dona Edita, você vê que essa história, esse sonho que a senhora está contando é real? E se a senhora quiser, ele pode te salvar. E ela disse, eu quero. E aí naquele momento eu falei um pouco mais de Cristo para ela, e aí eu contei, né, o plano de salvação e ela, naquele momento ela disse, eu quero, e aí a gente orou, e aí ela aceitou a Jesus naquele momento, né. Então para mim isso foi muito impactante, porque eu nunca tinha tido uma experiência de contar para alguém e a pessoa dizer que quer aceitar Jesus e ainda orar. E quando eu saí de lá, eu saí até meio perdida, porque eu falei, isso aconteceu mesmo? E não tinha ninguém na rua, ninguém. E aí, depois disso, ela queria manter contato e depois eu voltei lá no dia seguinte, dei uma Bíblia em áudio para ela, mais gente viu a Dona Egita, conversou. E isso para mim foi muito impactante. Bênção, que legal, não conhecia essa história não. E você sempre foi assim, conversadeira, sempre gostou de conversar com as pessoas? Me fala um pouquinho sobre isso. Não, eu sempre fui mais quieta, um pouco mais tímida e converso sim com pessoas que eu já conheço, mas agora sair para conversar com gente que eu nunca tinha visto e começar a conversar, isso para mim foi novidade, eu acho que é Deus que capacita, né? E aí ali a gente sente a obra dele sendo feita. Então, isso foi muito diferente para mim. Irmãos, eu tive a alegria de poder congregar na mesma igreja que a Ana, né? Eu estava ali como, já acabando meu seminário, estava ali como licenciado na igreja de Itu, e a gente pode perceber ali essa mudança, né? Deus fazendo. Então, assim, a Ana sempre foi muito quieta, muito tímida, né? Muito tímida, e aí você vê essa ousadia, que você vê que é uma ousadia que somente Deus dá. Né, Ana? Deus capacita, e às vezes você fala, mas o que eu vou falar, né? Porque hoje a gente vê muitas pessoas, eu falo isso, Ana, porque eu me considerava, eu era tímido, me considero um pouquinho tímido ainda, mas eu era muito tímido. Hoje eu vi o que Deus fez na minha vida. Mas muitas pessoas falam, não, eu não sou capaz de ir num projeto desse porque eu não sei falar, eu tenho vergonha, eu não sei toda a teologia, eu não sei isso, não sei aquilo, ou eu não tenho a saúde que precisa ter. E aí a gente vai percebendo que Deus ele vai chamando, vai capacitando, vai trazendo palavras, né? Vai te fazendo olhar para o céu e falar, olha só, existe um Deus que criou o céu, isso, aquilo, aquilo outro. Você percebeu isso, pelo menos?
a sua experiência? Com certeza. E a gente vê que ele vai capacitando a gente de formas que a gente começa a conversar e aí é natural. Então a gente olha para os elementos da natureza e a gente já está evangelizando com aquilo. Então acaba se tornando natural. Então, e pegando sobre isso dessa história, eu vejo o que mudou assim é que assim como a dona Egita estava na porta da casa dela esperando talvez alguém chegar para falar, existem muitas pessoas que estão esperando a gente ir falar. Então acho que essa experiência fez eu perceber ainda mais a necessidade de compartilhar do amor de Cristo com as outras pessoas. Amém, Ana. Obrigado, viu? É muito gostoso ouvir a sua história. E, irmãos, principalmente é gostoso ver como Deus faz, como Deus age, como Deus capacita, como Deus chama e como Deus envia, né? Então, às vezes, a pessoa acha que tem limitações. Não, você precisa só falar, Deus, eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Senhor, me usa, me capacita, e aí você vai ver Deus usando os tímidos, Deus usando os extrovertidos, Deus usando os cabeludos, os carecas, e assim a coisa vai fluindo, nós convidamos a todos, né? Todos os jovens, que se você puder estar conosco na próxima viagem missionária, né? Nesse online que nós teremos, eu creio que já vai ser abençoador, mas se prepare, né, tem essa experiência na sua adolescência, na sua juventude, ou talvez na sua maturidade, mas eu creio que todo cristão, ele deva passar por essa experiência. Então, Ana, Deus te abençoe. Amém. Então, muito obrigado pelo carinho, por estar conosco, e estamos juntos, tá bom? Meus irmãos, Deus te abençoe, até uma próxima, e esteja orando, esteja conosco, participando do projeto Jovem no Sertão. Até mais. Sandália de alpercata comendo poeira e chão. Sandália de alpercata comendo poeira e chão. De jumento, bicicleta em cima de um caminhão. De jumento, bicicleta em cima de um caminhão. Os pés de quem prega o evangelho.